Boa noite, nação bugrina. Tudo certo? Pô, o coração já tá batendo mais forte e tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora de mais um derby, o derby de número 201. E nós estamos ficando cada dia mais apreensivo. Então, antes disso, bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o de número 120, né? Para mais um pré-jogo do derby de número 201. Nervoso, para nós bem importante, para eles também, né? Como sempre, sempre um jogo difícil, pode ser um jogo decisivo para a gente. É um jogo muito importante realmente, né? Tá faltando 24 horas só para começar. Eu já estava sentindo saudade de a gente fazer o pré-jogo. Queria agradecer muito todas as participações, todos os feedbacks, as adesões, as inscrições. Participamos de uma live no canal do YouTube 7-1, junto com alguns colegas lá do Bugcast, na verdade o Rafael. Grande abraço para o Rafael, para o Pezão, para toda a galera lá do Bugcast, mais ainda com o pessoal representando a nossa rival. Estavam lá participando também. E foi legal, foi bem legal. Então um abraço ao pessoal do 7-1, obrigado pelo convite. Nós estamos sempre à disposição aqui para falar do Guarani, principalmente na véspera do derby, né? Jogo complicado, jogo importante, e nós vamos falar de alguns aspectos aqui que a gente precisa tomar cuidado. Ou aquilo que a gente acha que precisa tomar cuidado. O Guarani hoje é o sexto colocado. Acabei de ver o resultado agora, o CRB deu uma tropeçadinha em casa contra o Vasco. Resultado muito bom. Poderia ter sido melhor se o Vasco tivesse ganho, mas aí poderia colocar o Vasco nessa briga. Acho que ficou de bom tamanho. Empatou em casa com o Vasco. O Guarani hoje é o sexto, em 23 jogos, 37 pontos, 10 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 34 gols pró, o melhor ataque, 27 gols contra, saldo positivo de 7, 53,6%. A rivalzinha, a Pinguela, uns 23, pontos, uns 23 jogos fez 25 pontos. Então 12 atrás da gente. Fizeram 6 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. 22 gols pró. Tomaram 26 gols. Um saldo negativo de menos 4. Um aproveitamento global de 36%. Essa é a fotografia do campeonato. Isso é onde está cada um dos times. E isso mostra a importância, ou leva a importância para cada um deles. Na minha opinião, eu acho que a derrota é muito pior para eles do que para nós. E um empate é muito melhor para eles do que para nós. Tá certo? Por quê? Eles estão na zona, perto da zona de rebaixamento. Se eles perderem, a chance de eles entrarem no Z4 é real. Se nós ganharmos, nós não vamos entrar ainda no G4. A gente pode ficar a um ponto. Pode ficar, não, ficaremos sem dúvida a um ponto do G4. Né? Claro que depende de Avaí, claro que depende de várias coisas. Nós vamos estar muito próximo do G4, queira ou não queira. Só que nós temos que ser atentos. Por quê? O momento de cada um é muito importante dentro do campeonato. O Guarani, nas últimas rodadas, eu diria, teve altos e baixos. A gente já tem falado, o Guarani ele intercala grandes, boas partidas, razoáveis partidas, com algumas partidas decepcionantes. O nosso elenco é um elenco equilibrado, mas está muito longe ainda de ser aquele, de pegar o breu, de conseguir os resultados, o ritmo, as sequências que a gente gostaria. Nos últimos 10 rodadas, a história é um pouco diferente. A Pinguela, na última, se a gente considerar só as últimas 10 rodadas, é o sexto colocado. Em 10 jogos, 16 pontos. 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Então, das 6 vitórias que eles tiveram, 5 aconteceram nas últimas 10 rodadas. Ou seja, eles estão num momento de ascensão, num momento melhor do que tiveram nas primeiras 13 rodadas. Eles marcaram 15 gols pró nesses 10 jogos, 14 gols contra.
Saldo de gols mais um pouco melhor do que em cima. Um aproveitamento dele 53,3. O Guarani é 11º colocado nos últimos 10 jogos. 14 pontos. 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. 12 gols pró, 13 contra. Saldo de menos 1. Nós tomamos um gol a mais do que fizemos. Ou seja, esses últimos 10 jogos não foi tão bom. Se a gente comparar com o geral, é pior que a nossa média. Aproveitamento de 46,7 contra os 53,6 que é a nossa média. É um pouco injusto? É, matematicamente. Por quê? Porque o terceiro terço de cada um dos turnos para o Guarani é a parte da tabela mais difícil. Portanto, nas 10 últimas rodadas, nós temos as 4 rodadas desse turno, certo? 23 menos o 19, mais as 6 últimas rodadas do turno anterior, que é a reta final bem difícil, que nós vamos ter que passar por isso de novo. Nós vamos analisar isso daqui a pouco. Portanto, nós estamos colocando essas 10 últimas rodadas, as 10 rodadas talvez mais difíceis, né? E portanto talvez com média de ponto menor. Isso pode explicar, mas nós estamos próximos deles, nós estamos apenas 2 pontos mesmo. A nossa campanha nos últimos 10 jogos também é muito próxima da Pinguela, mas nós precisamos fazer um bom jogo amanhã. Amanhã é aquele jogo onde todas as variáveis teóricas estão a nosso favor. Nós temos uma melhor campanha, nós temos uma melhor colocação no campeonato, nós temos um melhor ataque, nós temos todos os jogadores à disposição, nós estamos com salários em dia, nós tivemos algumas boas notícias, já vamos falar daqui a pouco, que foram dadas inclusive essa semana. Então, na teoria, nós estamos no melhor momento. Eles inclusive estão jogando favoritismo para o nosso lado. Impressionante. Impressionante. Mas, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, tentando entrar em campo para jogar bola, nós precisamos jogar mais do que jogamos em algum jogo. Nós precisamos fazer uma boa partida. Não estou falando ainda de resultado. Estou falando em termos do time que nós temos, da capacidade que nós temos, do potencial que nós temos de realizar uma grande partida. Atentos desde o primeiro minuto e sem fazer aquelas jogadas, fazer aquelas cagadas que estragam o jogo. Expulsão no início, pênalti no início, frango no início, desatenção na defesa, na saída de bola. Nós temos que estar muito atento, muito ligado, como tivemos no primeiro turno. Correndo por um prato de comida. Cada jogada é um prato de comida. Cada dividida a nossa vida. Porque vale muito para o nosso campeonato. Além de ser o jogo contra o nosso maior rival, vale muito para o nosso campeonato. Para eles estão muito pressionados e vale também muito. Vale a permanência na Série B. É para isso que eles estão brigando. Para ficar na Série B. Eles não sobem mais. Mas podem sim cair para a Série C. Então, é um jogo perigoso, difícil, mas que eles têm uma pressão enorme em cima deles. Então, nós temos que também ter essa tranquilidade de poder jogar essa tranquilidade a nosso favor. Com raça, atenção, desde o primeiro minuto. Nessa semana tivemos algumas boas notícias, algumas coisas positivas, né? Então, em primeiro lugar, nós tivemos a notícia de que todos os salários estão pagos, de que estão em dia, que eles receberam na última sexta-feira um pedaço, segunda-feira o outro. Isso a informação foi dada já no início da semana. Segundo, a confirmação da contratação em anúncio do Luiz Gustavo, que volta para o Guarani. Era um desejo de muitos. Eu não acho ele ruim, não. Acho uma boa aquisição. Acho que pode agregar nesse contexto do nosso elenco, na defesa. Não acho que era o principal problema nosso, mas o Luiz Gustavo, lembrando que ele joga inclusive como volante, então ele pode fazer uma outra função. É um cara experiente, é um cara que a torcida gosta, já foi nosso capitão. Acho que agrega valor. Ainda a apresentação do Samuel Santos. E por último, do nosso um goleiro que veio de São Paulo, o Turgaz. Então tudo isso apresentado nessa semana, até hoje. Alguns deles já estão até bidados, ou seja, vão poder ficar à disposição para o derby. Não acho que nenhum deles vão jogar, mas já estão à disposição para o elenco. Mas ainda, e por último, ontem, em assembleia, foi aprovado
a ideia, o projeto de se construir um novo estádio no terreno que já é de propriedade do Guarani. Isso traz algumas vantagens do ponto de vista financeiro e traz muito mais uma perspectiva de coisas muito boas vindo para um futuro próximo para o Guarani. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa lição de casa no campo. Nós precisamos continuar sendo administrativamente responsável, porém, trazendo os resultados dentro de campo, para que a gente possa ter uma continuidade a longo prazo. Você imaginem a gente poder ir para a Série A e daqui a 3, 4 anos, o nosso estádio pronto, nós estarmos na Série A para disputar coisas maiores? É um sonho que todo mundo quer voltar a sonhar, a pensar. Eu já vi isso. Os mais novos nunca viram, querem ver, estão ávidos a ver isso. E nós precisamos sonhar. Sonhar custa a mesma coisa do que não sonhar, mas com responsabilidade. E parece que estamos tendo, tá certo? Estou aqui com a camisa hoje, que é a camisa do Acesso 2009. Acho que sim, é possível. Mas tem que passar por esses 2 próximos jogos. Esses 2 próximos jogos, e o primeiro e amanhã, são importantes, vitais, para a gente conseguir saber o que será da gente na sequência do campeonato. Tá certo? Já vamos falar das chances. A Pinguela está escondendo o jogo pra caramba, tá certo? Eles têm o registro do Matheus Anjos, o salário dele todo mundo sabe que está atrasado, o Moisés é o grande mistério, joga ou não joga, o Clima está escondendo a escalação. Vão fazer de tudo. Se ele joga, eu acho que joga, mas não interessa, gente. Para nós não interessa, né? Nós precisamos voltar voltar a vencer dentro do Chiqueiro. Faz muito tempo que isso não acontece. A última vitória foi em 2009 e foi a vitória, por isso a camisa. Essa camisa aqui, a camisa do acesso. Naquele ano nós vencemos os 2 derbys e o primeiro foi lá no chamado Majestoso, gol de Kaique logo no início do jogo, no dia 20 de junho de 2009. Antes disso, ainda demorou, ainda tinha sido muito tempo antes, foi em 2003. 3-1 nós ganhamos com gols de Wagner, Esquerdinho e um gol contra. Ganhamos de 3-1. Lá em 2003 já são 18 anos desde esse 3-1. E mais 12 desde do 1-0 do Kaique para 2009. Se Deus quiser, nós vamos amanhã entrar em campo, ganhar o jogo, ganhar pela segunda vez dentro do Campeonato Brasileiro e começar a asfaltar esse caminho nosso de retorno para a Série A. É isso que a gente espera, né? E a minha aposta, a minha promessa está de pé, né? Tem uma brincadeira até, uma hashtag estão veiculando aí que é hashtag Wellington sem sorvete. Nunca mais, não. Um ano inteiro sem sorvete se o Bugrão for para a primeira divisão, né? Tem nego que falou assim, pô, promete a cerveja. Não, a cerveja é demais, né, gente? Tem que ser para coisas ainda maiores do que subir para a Série A. Mas tá muito bom. Já falamos das novidades, dos resultados dentro lá do Chiqueiro, de algumas coisas da Pinguela. Vamos falar um pouquinho das chances de subir. O Guarani, é muito difícil dizer quanto ponto vai precisar, mas vamos considerar 62 pontos. É possível sim que suba com 62, 63 pontos. Faltam para isso 25 pontos. Em 15 jogos é um aproveitamento de 55,6. Lembrando que nós estamos fazendo até agora 53,6. Então é muito próximo do que a gente vem fazendo. Se fizermos o aproveitamento que fizemos até agora, de agora até o final, é provável que estejamos brigando ou muito próximo do acesso. Para fazer esses pontos, o que nós precisamos? 8 vitórias mais um empate e 6 derrotas. Ou 7 vitórias mais 4 empates e 4 derrotas. Não chega a ser fenomenal. É possível. Na lista de jogos que temos ainda no segundo turno, a gente consegue encontrar 7 a 8 vitórias? Eu vou falar para vocês então. Fora de casa nós vamos ter ainda 8 jogos. Dentro de casa, 7 jogos. Se vencermos todos os jogos em casa, temos grande chance de subir. Certo? Precisamos vencer os jogos em casa e um jogo fora. É isso que nós precisamos. 8 vitórias. O primeiro jogo fora é amanhã. Então, se vencemos a Pinguela
e Remo, por exemplo, já vão faltar só 6 jogos a serem vencidos. Os jogos, a sequência é a seguinte: Pinguela amanhã à noite, e é o jogo do qual é o mais importante, é a nossa final. Depois o Remo em casa. Depois nós vamos para Curitiba jogar contra o Coxa, que já subiu. Depois o Cruzeiro em casa. Estava empatando até agora, não sei como foi o resultado final, mas é possível vencer em casa o Cruzeiro, sem dúvida. Depois nós saímos novamente para jogar com o Brusque, que está em decadência. É um time bem montado, bem seguro na defesa até, mas nós vencemos muito bem em casa e possível buscar um resultado lá no Santa Catarina. Depois nós temos o Londrina em casa, obrigação de vencer. CRB fora, um jogo de 6 pontos provavelmente, né? Jogo muito importante, ou talvez o jogo mais difícil dessa série até agora. Depois o Confiança em casa, novamente, obrigação de vencer. Sampaio Correia fora, o Sampaio vem, é um time equilibrado, lá fora é bastante perigoso. Ano passado nós ganhamos o Sampaio lá, mas é um jogo difícil. Vasco em casa, sempre perigoso, mas temos condição de vencer, sim. Vila Nova fora, Vila Nova é um time fraco, apesar da goleada que nós sofremos em casa, precisamos dar o troco lá fora. Depois um outro jogo em seguida fora, Brasil de Pelotas, rebaixado, provavelmente nesse momento já vai estar muito próximo do rebaixamento, se não já rebaixado. Depois em sequência, 2 jogos em casa, Avaí, briga direta, Goiás, briga direta. E por último, o jogo que finaliza o campeonato é com o Botafogo no Rio de Janeiro. Eu espero não estar dependendo desse jogo para a gente brigar pelo acesso. Provavelmente vai ser um jogo muito difícil lá, onde o Botafogo já deve ter subido nesse momento, pelo menos é aquilo que eu espero, e eu espero que nós também. Então essa é a sequência. Essa é a sequência. Dá para, todos esses jogos que eu falei, pensar em 7 a 8 vitórias? Completamente. Completamente. Acho que sim, dá para sonhar com isso. Mas, de novo, um passo de cada vez. Primeiro amanhã e depois o Remo. Esses 2 jogos são fundamentais. Falei em algumas lives, em algumas discussões, em alguns pós-jogos aqui, que nós temos que fazer pelo menos 4 pontos nesses 6 para estar na briga. Se fizermos 4 pontos em 6, estaremos muito na briga ainda. Se fizermos 6 em 6, sopa no mel. Estamos absolutamente brigando, provavelmente dentro do G4, e é assim que eu espero. Para o jogo de amanhã, não tem muita invenção. Estava olhando aqui a possível escalação, um pouco diferente da minha sugestão que eu vou dar aqui agora, mas não tem muita invenção não, né? Rafael Martins no gol, já falamos muito sobre o Rafael Martins, não é um goleiro que inspira confiança, mas não faz sentido mudar ele agora, né? O Gabriel Mesquita é do mesmo nível e não vem jogando. Nós temos o Arthur Gazi, que acabou de chegar, não sabemos que manda toca, não é no derby que nós vamos mudar. No gol, Rafael Martins. Na lateral direita, eu gostaria mais de ter o Diogo Matheus. Dizem que ele ainda não está totalmente recuperado, portanto, não está em condição. Se não está em condição, não deve jogar. Samuel Santos já está à disposição, mas eu, se não jogar Diogo Matheus, entraria com o Ludic. E parece que é isso que vai acontecer. Mas se tiver em condição, Diogo Matheus. Na zaga, a minha zaga seria Thales e Carlão. Acabei de ouvir que talvez o Carlão fique no banco para jogar o Ronaldo Alves. Não vejo grande problema. Não é um pecado capital, né? Mas eu jogaria com Thales e Carlão. Lateral esquerda, Bidu, sem discussão. Como primeiro volante, Bruno Silva. Como segundo volante, quase um meia, Rodrigo Andrade. O nosso meia e melhor jogador, Regis. No ataque, eu jogaria com Bruno Sávio, Júlio César e vou continuar tentando, Lucão. Concordo com tudo que vem falando. Caneludo, não tem jogado bem. Mas alguma coisa me diz que pode ser amanhã, hein? E eu espero. Eu não sou tão bom assim de palpite, mas eu espero que eu acerte. Eu espero que o Lucão vá e marque de canela, do que ele quiser marcar.
tá certo? Temos peças no banco que pode substituir e mudar esse panorama do ataque? Temos. Temos o Todinho, nós temos o Wallace, nós temos, se entrar o Todinho, ou pode ser no meio ou na beira, e a gente centraliza o Bruno Sávio. Temos o Andrigo ainda que pode entrar. Então nós temos algumas peças de reposição. Não podemos estragar o jogo. Temos que jogar com atenção desde o primeiro instante. Não podemos estragar esse jogo. Sabe? Tomar gol no início, pênalti, expulsão, isso não dá. Já falei isso. E se a gente vencer amanhã, vai dar uma injeção de moral absurda para esse time brigar pelo acesso. Nós estamos brigando pelo acesso. É nisso que nós temos que pensar. Antes, até... Nós, torcedores, queremos ganhar esse derby, obviamente. Mas que é aquilo que pode nos ajudar muito também o acesso. Mas nós temos que pensar nesse acesso. Não é fácil, não é um acesso fácil, não vamos mudar do que a gente vem falando. É um acesso difícil, mas é um acesso possível. Amanhã é jogo que a gente precisa ganhar, por vários motivos. Pela rivalidade, pelo campeonato, para afundar a Pinguela, por vários motivos. É tudo ou nada amanhã. Mas temos que jogar com inteligência. Inteligência, atenção e muita raça. É isso que eu espero. Eu espero um Guarani vibrante, como tivemos no primeiro turno. E muito boa sorte pra gente, pessoal. Amanhã, no pós-jogo, a gente se vê, espero que com uma grande vitória, com um sorriso largo, espero. É isso que eu quero. Grande abraço para todo mundo. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.